Olá, meus queridos, eu sou o professor Elias de Oliveira Moraes e hoje o tema da aula é Água e História. Nós vamos perceber que a história da humanidade poderia ser contada com base nas formas de uso da água em diferentes épocas. No decorrer dos séculos, o homem aprendeu a encontrar, armazenar, tratar e distribuir a água para o seu consumo próprio. Estudos arqueológicos apontam que pelo menos há 9.000 anos antes de Cristo já haviam potes de barro que eram suficientes para armazenar água para o consumo próprio de vários povos, né? A irrigação começa a ser utilizada há 5.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia e no Egito. Os gregos também perceberam que era importante organizar e disciplinar o uso da água, não só nas cidades, mas também no campo. O filósofo Hipócrates, que viveu de 460 a 377 anos antes de Cristo, constatou uma relação entre a qualidade da água e a saúde de uma dada população. Platão também realizou vários estudos sobre a importância da água. Os romanos se destacaram por erguerem grandes construções destinadas ao transporte de água. Essas construções eram chamadas de aquedutos, que abasteciam fontes de água para a população das cidades. Na Idade Média, não houve um avanço significativo do saneamento básico. Contudo, é necessário a gente reconhecer que muitos povoados que surgiram ao redor de mosteiros, de castelos de senhores feudais, prosperaram, floresceram e se transformaram em cidades. E essas cidades estavam principalmente localizadas ao longo das planícies dos grandes rios e nas orlas marítimas, né, que deram origem, então, às principais rotas comerciais da Europa. E, nesse sentido, muitos comerciantes conseguiram prosperar, conseguiram enriquecer e surgiu uma nova classe social, que foi a burguesia. O Renascimento foi uma época também marcada por uma nova conquista do homem em relação aos diferentes usos da água. Esse período foi caracterizado pelo apogeu das monarquias de Portugal e Espanha, mas também você tinha a França, a Holanda, né, que eram potências europeias que conseguiram inventar uma embarcação muito eficiente, que eram as caravelas, e também eles utilizavam um instrumento revolucionário para a época, que era a bússola, que isso possibilitou com que eles realizassem grandes navegações, atravessassem o oceano e conquistassem territórios na América, na África e também na Ásia, né? Então, você percebe aí a relação do homem com a água no decorrer da história. A água foi a principal matéria-prima da Revolução Industrial. O domínio da técnica de se produzir trabalho mecânico a partir do vapor de água mudou para sempre a humanidade. Agora a produção se dava dentro das fábricas com máquinas movidas a vapor e essas fábricas eram levadas pelos trens e pelas embarcações por amplos territórios, né, do mundo inteiro. As cidades, após a Revolução Industrial, tiveram um crescimento explosivo, né? Porém, eles tinham muitos problemas de saúde, epidemias e muitas doenças advindas do mau uso, da má utilização, da poluição dos recursos hídricos. E nesse sentido, os ingleses deram um passo muito importante, porque eles construíram em 1829 a primeira estação de tratamento de água em Londres, que filtrava a água do rio Tâmisa com areia. Era uma técnica revolucionária para a época, muito importante, porém não era totalmente suficiente, porque em 1854 houve um surto de cólera em Londres, né, que mostrava que algo mais precisava ser feito, né, e de fato eles conseguiram melhorar o tratamento da água com a adição de cloro no tratamento da água nas estações de tratamento. Essa técnica logo foi também utilizada em várias cidades que
que também investiram em saneamento básico, como na França, também na Espanha, na Alemanha e depois nos Estados Unidos, né? Somente em 1951, o flúor, que é um importante agente para a prevenção de cáries e outras infecções, passou a ser regularmente usada nas estações de tratamento. O século XX foi caracterizado por um uso, ou melhor seria por um abuso, dos diferentes recursos hídricos do planeta. Diversos fatores levaram a uma explosão demográfica no mundo inteiro, em todos os países, né, praticamente. Uma verdadeira revolução nos sistemas de transporte, de telecomunicações, também o aumento da produção de alimentos, tudo isso, a descoberta de vacinas, de antibióticos, de novos remédios, que fez com que a humanidade vivesse mais. E então a civilização humana cresceu de uma forma explosiva no mundo, gerando uma grande pressão sobre os recursos hídricos, de modo que o século XXI foi inaugurado com uma perspectiva sombria em relação ao futuro dos recursos hídricos, né? Ao contrário de nossos antepassados, não existem mais novas fronteiras a serem conquistadas. O maior desafio do nosso tempo é o da recuperação e da mitigação dos impactos gerados nas águas do planeta, para que se possa entregar esses recursos às gerações futuras em um estado que possa garantir-lhes condições dignas de sobrevivência. Isso é uma responsabilidade de todos.